Olá, amigos, boa noite a todos. Aqui para mais um podcast do canal História e Artes, né? Nosso canal aqui no podcast. Temos também do YouTube, né? Não tão divulgado quanto esse. Esse é o que eu me dedico mais para vocês, não só do Brasil, né? Agradecer sim também aos ouvintes de outros países, Japão, Estados Unidos. Tenho acompanhado aqui Suécia, Áustria. Eu, eu confesso que eu não esperava alcançar tanta gente assim. Mas é bem legal assim que pelos canais que têm sido divulgados, né, os podcasts, tanto a Anchor, né, como o Spotify, entre outros canais como o Google Podcasts, Amazon Music, Amazon Alexa, Radio Public, entre outros, web browser, tem alcançado esse público a nível de Brasil e a nível de mundo, né? Então fico muito feliz com isso. Obrigado, gente. Então aqui falando com vocês é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, e como sempre comento, né, em processo de conclusão da minha especialização no Lato Senso História do Brasil e MBA História da Arte, que está meio caminho, né, meio caminho andado. E hoje nesse podcast eu quero comentar com vocês sobre, brevemente, né, como sempre podcasts de forma breve, essa é a intenção, sobre a história e a arte do anime, ou do anime, como também pode ser chamado. Falando brevemente sobre a história do anime, né, ou do anime, ele é uma arte que surgiu a partir dos mangás, que seria a revista e quadrinho japonesa, normalmente em preto e branco, né? E literalmente isso nasceu a partir do início do século XX, a animação, o anime. Podemos dizer que, propriamente, segundo registros, o primeiro anime foi no ano de 1917. E posteriormente a isso, o que teve o seu auge foi na década de 60, por volta de 1962, aproximadamente, para 63, tivemos o maior anime assim, de longa-metragem, vamos dizer assim. E essa é uma arte muito interessante, particularmente falando, eu assisto animes, né, ou animes, podemos chamar de ambas as formas, desde a minha infância, adolescência. Confesso que na vida adulta eu parei de assistir. O meu irmão caçula me fez voltar a assistir. Meu irmão caçula, que é adolescente, ele assistindo, eu acabei voltando a assistir com ele. E agora eu voltei a me sentir como na idade dele, né? Assisto por gosto mesmo. Voltei a ter gosto pelo anime. E é uma forma, eu acho incrível a linguagem, né? A forma como os japoneses têm de desenvolverem temas e temas variados através da animação, através do desenho animado, do anime. É o que os americanos talvez façam com filmes, né? Muitas vezes com filmes, os japoneses conseguem fazer com desenhos, com os animes. Então existem temas variados, literalmente variados. Você pode ver um anime de dança, literalmente. Eu tô falando porque existe. Eu já vi anime de dança de salão, como você pode ver um anime de terror. Os mais famosos atualmente é Naruto, né? É extremamente famoso. Na minha época era Cavaleiros do Zodíaco, que até hoje é lançado alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu era criança, tinha 7 para 8 anos, passava na antiga TV Manchete, atual Rede TV, Yu Yu Hakusho, entre outros animes da minha época. Super Campeões, que agora, há alguns anos atrás, teve o remake, que é Capitão Tsubasa. E eu estou tendo a oportunidade de ver todo o Capitão Tsubasa e estou tendo a oportunidade de rever os Super Campeões, que é a série original. E hoje eu terminei um anime assim que me marcou muito, que eu demorei a terminá-lo, apesar de pequeno,
Eu tenho percebido que muitos animes atualmente têm normalmente 12 episódios apenas. Eles não têm continuação. Não são animes longos, né? Como Naruto, como Dragon Ball, entre outros. Cavaleiros do Zodíaco, né? Eles têm sido feitos somente de uma temporada, com 12 episódios, no máximo, às vezes 13, ou um pouco mais que isso. E eu gostaria de destacar alguns deles e falar desse em específico que eu terminei hoje por último. A gente gostaria de comentar, por exemplo, sobre Cells at Work, que é um anime excelente que fala sobre células no trabalho. Cells at Work seria isso. Traduzindo, células no trabalho. É literalmente uma série de anime de 3 temporadas que fala sobre o corpo humano. São pessoas que na verdade são células do seu corpo, trabalhando o tempo todo. É extremamente educativo, super indico para o ensino fundamental 2 e ensino médio. A terceira temporada é um pouco mais pesada, confesso, já não tem mais aquela pegada tão infantil. Eu acho, o nome chega a ser Código Black, quer dizer, Black de negro, né? De negro no sentido de pesado, assim. E realmente é pesado. As 2 primeiras temporadas são mais comédia, mas sempre falando da biologia de uma forma assim didática. Então é muito legal, super recomendo. Pelo menos as 2 temporadas. A terceira eu acho que já é mais interessante para uma galera mais velha, adolescente, no caso. Tem outras séries que me marcaram. Eu não quero deixar muito longo esse podcast, mas eu já vou logo me adiantar aqui e falar de 2 que eu gosto, no caso um filme em específico e a série que eu terminei hoje, que tem uma temática parecida, que conheci pelo meu irmão também, esse meu irmão caçulinha, que foi Your Name, muito famoso, né? Your Name, seu nome. E ele fala sobre multiverso, né? É uma temática que a gente tem visto muito nos dias de hoje, assim. Muito se fala, principalmente na Disney, não só na Disney, em outros conteúdos. Isso é uma outra área que não cabe a mim, né? Não é a minha área, eu sou de história. Isso é física quântica. Fala de multiverso, universos paralelos, buraco de minhoca, entre teoria das cordas. Tudo isso é muito interessante, mas física quântica é uma área interessante que, assim, não há comprovações científicas, mas está aí muito em voga, principalmente eu tenho visto muito nos filmes de Walt Disney. E Your Name mostra um pouco disso, né? Dessa questão do tempo e espaço. E a série que eu vi hoje, que é de 2016, de 13 episódios e disponível no YouTube dublado, é Orange. E é uma série também que trata sobre a mesma temática, de 13 episódios, como comentei, né? E ela fala sobre universos paralelos. Ela, de cara, no primeiro episódio, fala sobre isso. E eu sinceramente achei um pouco pesado no início, né? Eu acho que ela não é muito indicada para menores de 16 anos, devido às temáticas que são abordadas. Mas é extremamente lindo, assim. Lindo porque trata tanto de amizade como de o primeiro amor. É uma história de escola, né? Como eles abordam várias vezes em muitos animes. Mas também tem questões de drama, questões pessoais, alguns que são até tabus aqui no Brasil serem tratados, mas os japoneses conseguem falar na verdade, chega a ser um pouco da realidade deles, né? E esse Origin é muito interessante e trata de uma forma assim dramática em alguns momentos, mas carinhosa sobre temas que são um pouco difíceis de nós falarmos
aqui no Brasil. E algumas vezes são até proibidos assim serem falados abertamente. Acho que dá para entender um pouco o que eu quero dizer, né? Mas é uma das séries que eu acho que são interessantes para maiores de 16 anos, mas porém disponível de forma completa e dublada, né, no YouTube. E é incrível, assim, eu posso dizer que particularmente a arte do anime, como comentei, surgiu a partir de 1917, teve seu auge aí nos anos 60 e até os dias de hoje faz muito sucesso e veio a ser desenvolvido a partir das revistas em quadrinhos deles, né? Que são os mangás em preto e branco até os dias de hoje. E assim surgem normalmente os animes, né? Até os dias de hoje derivam de mangás, dos mangás. E às vezes um mangá surge de um anime, mas normalmente é ao contrário. Primeiro lança-se o livro e do livro vira um desenho animado, seja ele série ou longa-metragem. Normalmente são séries, como o Ataque dos Titãs, também é muito interessante. Extremamente adulto esse. Esse aí eu digo classificação 18 anos, porque é pesado, pesadíssimo, no quesito violência. Por isso que eu digo que eles falam de todo tipo de tema, tem de tudo. Eu acho extremamente criativo a mente do japonês, dos japoneses nesse quesito. Como que eu disse que no caso dos americanos são filmes, os japoneses fazem algo similar, só que com desenhos animados, com os animes. Então eu gostaria de indicar para vocês, dentre esses animes, esse específico, né, para o público mais velho, Origin, tá? Quer dizer laranja, né? E é incrível, assim, eu acho que a história é muito legal e pode mexer muito com as pessoas e passar uma mensagem muito interessante sobre vários quesitos. Em destaque, posso dizer que o valor da vida, né? O valor que a vida tem. Então é isso, tá bom, gente? Só para falar um pouquinho nesse podcast, né? De história e artes, né? E no caso aqui destacando a história e a arte do anime, que é essa criação japonesa incrível, particularmente falando. E aqui eu fecho esse podcast de hoje com vocês, professor Marcos Paulo. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Caso tenham algum tema que vocês tenham interesse, vocês podem deixar o comentário aqui, que eu posso pesquisar e a gente pode conversar sobre isso, né? Posso fazer um breve comentário, uma análise, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo podcast, então. Um abraço.